Vocês não têm noção de como tá calor aqui. Sério, tipo, tá muito calor. Tipo, muito, muito. Tá foda. Até o sutiã tava pingando de suor. Muito calor. Tudo bem com vocês? Descansaram bem no final de semana? Eu espero que sim, porque hoje é segunda-feira e a semana tá só começando. Há algumas semanas, na verdade acho que faz quase um mês e meio, porque foi logo depois que eu cheguei aqui. A pior coisa possível do planeta, eu acho, não, uma das piores, aconteceu comigo. Eu bati o meu carro. Mas Marina, como assim? O que aconteceu? Você estava bêbada? Você estava com sono? Você queria só bater por diversão? Não, né? Acho que foi dia 7 de abril, porque foi um dia antes do meu aniversário. Isso, um dia antes do meu aniversário. As kids estavam querendo ir no zoológico. Então nós fomos ao zoológico, lindos, maravilhosos, dirigindo e cantando e dançando aquelas músicas infernais que não param de tocar no rádio, porque só toca as mesmas músicas aqui no rádio, gente. Passeamos pelo zoológico, é sempre aquele estresse com as crianças, mas enfim. Voltando pra casa, estávamos, né, quase chegando em casa, faltava menos de 10 minutos pra chegar em casa. E eu vim aqui, dirigindo o meu carrinho. E aí na rua que eu tava tinha uma placa de stop, né? Tinha um stop sign. Parei, olhei para um lado, olhei para o outro e disse: vou continuar dirigindo? E continuei. E andei só um pouquinho com o carro. E a hora que o carro começou a pegar velocidade, eu não sei o que aconteceu. Foi um barulho super alto. Eu sei que do nada a direção puxou toda para a direita. E aí tinha um carro estacionado e eu bati na traseira do carro. Tentei puxar o carro todo para a esquerda de novo para ir para a rua, mas o carro continuava puxando para a direita e aí eu bati na frente desse carro de novo e eu tentando puxar para a esquerda e aí assim, bati e puxei e eu ficava, ai meu Deus, o que tá acontecendo? E aí consegui parar o carro no meio da rua. E era, pra minha sorte, foi na frente de um parque, então tinha várias pessoas vendo o que aconteceu, porque a hora que eu consegui parar o carro, sabe que eu fiquei, meu Deus, o que aconteceu? E eu lembro que eu vi aquela parede de gente, assim, olhando pra gente. Aí eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Tentei pensar, mas a minha kid ficava gritando atrás. You crashed the car! You crashed the car! You crashed the car! Marina, you crashed the car! Eu, minha filha, eu sei, para de gritar. Aí consegui puxar o carro um pouco pra frente, mas ele ia sempre puxando pra direita. Tinha um espacinho assim, uma vaguinha, e eu consegui parar o carro. Parei o carro e aí fui descer pra ver o que tinha acontecido. E aí uma moça que tava atrás de mim parou e falou assim: calma, não se preocupa, não se desespera, fica tranquila, você e as crianças estão bem? E eu disse sim. Aí ela falou: não se preocupe, eu vi o que aconteceu, você ficou com o pneu furado, seu pneu furou, e aí foi aí que você perdeu a direção, porque eu tava vindo atrás de você há um tempão. Aí eu falei, ai meu Deus, beleza. Foi aquela loucura, porque aí veio um monte de gente, né, querer saber o que tinha acontecido, um monte de gente do parque atravessou e queria saber se as crianças estavam bem, e se eu tava bem, e o que tinha acontecido. E aí eu liguei pra minha host e disse pra ela, olha, não se preocupa, a gente tá bem, mas a gente bateu o carro. E aí eu expliquei brevemente o que tinha acontecido, e ela falou, não, tudo bem, fica aí que eu tô indo aí. E eu fiquei esperando a dona do carro aparecer. O dono do carro que eu tinha batido não aparecia de jeito nenhum, porque eu achei que era alguém do parque, mas não era. Eu esperei uns 40 minutos em pé, ali desesperada, querendo que alguém chegasse, e ninguém chegava. Vendo se a mulher, né, da dona do carro aparecia, e ela apareceu, e ela veio andando na calçada. E do jeito que ela veio andando, ela veio fazendo assim. E eu fui assim, ai, moça, você é a dona do carro. Ai, meu Deus do céu, me desculpa, mas aconteceu isso. E aí nessa hora eu já me desesperei de vez. Ficava tentando segurar o choro, porque eu tinha que permanecer, né, ficar mais tranquila por conta das crianças, né. E aí eu conversei com ela,
E ela disse, não, mas você tá bem? As crianças estão bem? Eu disse, sim. Ela falou, então tudo bem, pra mim é o que importa. E aí ficamos ali pensando no que fazer na vida. E alguém que estava no parque chamou a polícia. E aí eu comecei a chorar internamente. Mas não chorei, porque senão o policial ia pensar que tinha alguma coisa suspeita, né? E o policial veio, ele foi super legal, ele perguntou o que tinha acontecido, eu expliquei pra ele. E aí, a minha host chegou um pouquinho depois, ele pediu meus documentos, eu tenho ainda só... Tenho a minha permissão internacional pra dirigir, ainda não tenho a carteira daqui. E, consequentemente, antes eu não tinha. Peguei isso, meu passaporte, o seguro do carro, e ele anotou tudo, ele ouviu o que eu disse, ele olhou o carro dela, e ele falou, realmente, é bem perceptível que tem uma coisa errada com o carro, porque a roda dele estava completamente torcida, e o meu pneu estava murcho, porque ele escapou da roda. E o carro dela nem ficou tão danificado, foi mais na frente, que do jeito que eu peguei na frente, puxou o para-choque e caiu a lateral do para-choque, né, ficou pendurada. E aí o policial disse, olha, eu só não vou te dar uma multa porque o acidente foi causado pelo problema no seu pneu ou na sua roda, ou o que quer que seja. Porque se você tivesse furado o pneu porque você bateu, aí sim eu te aplicava uma multa por negligência. Ou qualquer coisa do tipo. E aí eu falei, ai, graças a Deus. Aquela loucura, várias pessoas vindo perguntar o que tinha acontecido e dando várias dicas, falando, olha, aproveita que ela não tá aqui, que o dono do carro não tá aqui, tira foto de tudo, tira foto do seu carro, tira foto da rua, tira foto do carro dela, tira foto de tudo, pra não ter nada depois daquele disse-me-disse, sabe? E foi o que eu fiz. Então, tirei as crianças do carro, tirei todas as minhas coisas do carro, deixei eles ali na calçada, eles estavam sempre ali comigo, sentadinhos, conversando comigo. Eles ficaram bem tranquilos depois. O meu pequeno, Ted, tem 4 anos e ele ficou com uma cara de paisagem o tempo todo assim. E o Ted, você não tá com medo? E ele, não. Foi bem um dia de inferno, né? Foi uma loucura. Ai, sério, me estressei muito. E aí, quando tudo acabou, quando eu fui conversar com a minha host, porque eu pensei que ela tava super brava comigo, né? Eu fui falar, pedir desculpas pra ela, e a hora que eu abri a boca, eu já comecei, I'm sorry. E aí ela começou a se desesperar assim, não chora, Marina, não chora, não é culpa sua, por favor, não chora. Pegou meu rosto, aí eu fui falar com ele de novo, chorei de novo, e meu rosto, ele é tudo super zen. E aí ele, calma, tudo bem, vocês estão bem, isso que importa. Tivemos que deixar o carro na rua, viemos pra casa, jantamos, porque tinha que esperar o guincho, ia demorar, então viemos, jantamos. E aí, quando o guincho chegou, o meu host pediu pra eu levar ele lá, porque aí eu já ia dirigir o carro da minha host mom, e então já era pra eu aprender a dirigir o carro dela, que é bem diferente do meu. Eu fui com ele lá, deixei ele lá, voltei pra casa, e quando ele voltou, ele falou, Marina, você não vai acreditar, mas a hora que o guincho levantou o carro, a roda, a peça que segura a roda, tava completamente solta, como se ela tivesse, tipo, se partido no meio. E aí, como você tava, né, andando com o carro, ela se partiu, a roda deve ter torcido, e aí aconteceu isso. E eu nunca vi isso, meu Deus, me desculpa pelo que aconteceu, deve ter sido tão assustador. Não, assustador foi, né, meu filho? Para o carro pra arrumar, e demorou uma eternidade pra arrumar, demorou umas 3 semanas. E, enfim, e coincidentemente nesse dia eu conversei com meu pai pra explicar o que tinha acontecido, né? E aí o meu pai trabalha na Volkswagen, meu carrão Volkswagen, e ele trabalha lá e ele falou assim, nossa, que engraçado, porque teve um recall do seu carro aqui no Brasil dos anos 2011, 2012, 2013, hoje, sobre um problema exatamente sobre o que aconteceu com o seu carro. E aí eu falei, porra, mas eu não sei qual que é o ano dele. Daí eu fui perguntar pro meu host, o meu carro é 2014. E aí ele disse que então não tinha recall pra esse ano, mas que
poderia ter a ver. E aí o seguro disse o quê? Que eles acham que por conta da quantidade de buracos que tem aqui na rua, causados pela neve, porque nevou bastante, aí tem tá parecendo um queijo suíço essa rua. Não essa rua, mas aqui a cidade toda, né? E o caminho que eu faço então piorou. O caminho que eu tenho que fazer pra ir buscar as crianças na escola cheio de buraco. Eles estão arrumando essa semana. E aí eles acham que pela quantidade de buracos que tem nas ruas, que o carro passou por cima, acabou danificando essa peça e essa peça quebrou. E aí aconteceu tudo isso. E aí eu disse, graças a Deus, porque só faltava falarem que era culpa minha. E aí foi isso. E eu não precisei pagar nada pra arrumar o carro, os meus hosts não me cobraram nada, até mesmo porque não foi um acidente causado por negligência minha ou o que quer que seja. E eu não sei se pra au pair care se aplica uma regra que eu vejo as meninas falando, que é se acontecer um acidente com o seu carro no horário de trabalho, você não precisa pagar. Enfim, eu não sei. Eu sei que os meus hosts não me cobraram nada. Muito pelo contrário, eles ficaram muito preocupados comigo, porque eu achava que a culpa era minha e tava super preocupada. E eles ficaram bem tranquilos e me tranquilizando. O carro tá pronto. Eu já tô usando ele. Mas parece que tem algum outro probleminha ali, então a gente vai mandar arrumar, mas é problema com o computador. E foi isso, a minha história de terror. Terror. Meu, um dia antes do meu aniversário, né? Fala sério. Só queria dizer pra vocês que, sim, isso aconteceu comigo. Sim, eu sou uma pessoa super zicada. Eu sou a pessoa mais zicada do planeta, que vocês podem imaginar. Tudo que é coisa de quebrar acontece comigo. Eu olho pra uma coisa e ela, pá, quebra. Eu espero que isso nunca aconteça com vocês. E que vocês tenham uma semana maravilhosa. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo!